E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja de boa, na paz, na tranquilidade. Pessoal, hoje a gente vai continuar a matéria da aula passada, mas antes disso, vamos falar as velhas coisinhas importantes. Primeiramente, pessoal, vamos nos cuidar, usar álcool em gel, álcool, se possível, lavar bem as mãos com água e sabão, usar máscara quando sair, evitar aglomerações, porque a situação tá feia. Vamos nos cuidar, nos proteger. Beleza, pessoal? Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Na aula passada, como eu disse, a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os que levou a esse conflito. O imperialismo que se desenvolveu naquela época, junto com a expansão marítima, o desenvolvimento da Revolução Industrial. Eu não vou me adentrar nisso, pessoal, porque foi na aula passada. Qualquer coisa, se você tiver em dúvida, volta no meu vídeo passado, assiste ele. Se você está vendo pelo Zap, vai lá no meu canal do YouTube, tem ele também. É só olhar. Então, vamos lá então. Pessoal, lembra que eu falei na aula passada que teve toda aquela influência de todo aquele imperialismo, desenvolvendo esse imperialismo, que foi a busca de novos mercados, matéria-prima? Houve a divisão da Ásia e da África em colônias para esses países. E foi nesse contexto que criou todo esse ambiente para a Primeira Guerra Mundial. Vários problemas eles foram atingindo essas nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado várias feridas difíceis de curar, com os grandes conflitos que tinha tido entre algumas nações, e essa divisão que teve da África e da Ásia só serviu para pôr mais pressão. Por quê? Países como França e Inglaterra se expandiram rapidamente o seu território, porque eles se desenvolveram industrialmente mais rápido do que os outros. Então, aqueles países que começaram a se industrializar mais tardiamente queriam espaço para construir colônias, só que eles não tinham, porque já estava tudo dividido. Isso começou a criar uma insatisfação, principalmente da Alemanha e Itália, que ficaram completamente de fora desse neocolonialismo, que foi essa divisão. Essas colônias elas eram ricas em matéria-prima e tinham um grande mercado consumidor. Então, essa insatisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das grandes causas da Grande Guerra, porque foi uma briga com o objetivo de adquirir colônias para poder expandir o seu comércio. Lembra que eu tinha falado, gente, que começou uma política de alianças? Sim, as alianças entre esses países eles começaram a se aliar um com o outro. Para quê? Essas alianças tinham um objetivo de defesa. Se um entrasse em guerra, o outro vinha para defender. Era uma maneira de se proteger e isso vai ter um papel fundamental no contexto que vai levar a essa Primeira Guerra Mundial. Vamos lá que a gente vai chegar nisso. Vale lembrar, gente, que no início do século XX, como eu falei, estava tendo uma concorrência monstruosa comercial entre esses países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. E aí entra as colônias. Estou batendo bastante, frisando bem essa parte, gente, que isso é muito importante. Que o principal motivo foi consumo, mercado. Foi uma procura de lucro. Essa guerra ela foi movida por causa de dinheiro. Ao mesmo tempo em que esses países viam como essa tensão, começou a ter uma corrida armamentícia. Entre todos, eles começaram a se empenhar muito rapidamente nisso, já que era uma maneira de se proteger ou atacarem no futuro próximo. Então eles começaram a se equipar com o melhor equipamento que tinha, treinando soldados, preparando para o confronto, por causa que essa corrida ela trouxe um clima de apreensão e medo entre esses países. Porque
Cada um queria se armar mais que o outro para quando a guerra, o conflito finalmente estourasse, porque todos sabiam que ia ter um conflito de um jeito ou de outro, ia acontecer de qualquer jeito. Então o que eles fizeram? Começaram a se preparar o máximo possível. Também vale se destacar que havia grandes rivalidades naquela época. Por exemplo, a França ela havia perdido, no final do século XIX, a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. E esse território era extremamente rico. Então os franceses tinham o quê? Eles tinham uma ar de revanche, querendo reconquistar esse território. Já também tinha, por outro lado, o pangermanismo, ou o também conhecido como o pan-eslavismo, que começavam a influenciar todo o estado da Europa, né, o estado germânico da Europa. Por quê? A Alemanha, todo aquele povo germânico que eles queriam se unir numa nacionalidade só. Todo o povo germânico, e quem lideraria isso? A Alemanha. Com toda essa política de alianças que estava tendo, essas rivalidades, esse conflito, essa corrida armamentícia, teve o estopim que levou a essa guerra. O que é o estopim, gente? Estopim é o termo que se dá a... Vocês já viram aqueles filmes que vai acender dinamite, que tem aquele fiozinho que o pessoal acende para incendiar, para fazer a bomba explodir? Aquilo lá é chamado de estopim. Por isso foi chamado estopim da guerra, foi porque foi acendido, o que fez a guerra estourar. Foi o assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante a visita dele a Sarajevo. As investigações elas levaram a um criminoso, um jovem integrante do grupo sérvio chamado Mão Negra, que era contrário à influência da Austro-Hungria na região dos Balcãs. O Império Húngaro ele não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime. E no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. E é aí que entra aquela política de aliança. No momento que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, todos aqueles países que eram aliados dela declararam guerra também. Em resposta, os países que eram aliados da Sérvia declararam guerra a esses países, criando a Primeira Guerra Mundial. Nisso, a gente teve dois grupos, então. A gente teve a Tríplice Aliança, formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro, que é a Áustria e a Hungria, hoje, e a Alemanha. A Itália ela passou para outra aliança em 1915, do lado da Tríplice Entente, que foi formada em 1907 com a participação da França, Rússia e Reino Unido. A Itália foi esperta nessa história, pessoal. Quando a guerra começou a ficar feia e o lado da Alemanha e o Império Austro-Húngaro começou a perder, ela se bandeou para o lado da Tríplice Entente. As batalhas que tiveram foram principalmente acontecidas em trincheira, onde os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de terra. A fome e a doença também eram inimigos desses guerreiros. Teve o desenvolvimento de novas tecnologias bélicas também, por exemplo, o tanque de guerra e o avião que foram introduzidos nessa guerra, antes dela não tinha. E também foi um momento que as mulheres começaram a ganhar um pouco mais de independência. Por quê? Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Vale ressaltar que essa foto aqui do lado que eu pus mostra a trincheira. Eles ficavam naqueles buracos de terra atirando de um lado do outro e às vezes faziam um avanço. Quem já viu o filme de guerra daqueles antigos sabe que tem aquelas valas onde os soldados ficavam dentro atirando do outro lado e às vezes corriam para tentar conquistar o outro lado com grandes sacrifícios. O fim desse conflito, em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância que levou ao fim desse conflito, que foi a entrada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos entravam do lado da Tríplice Entente, pois tinha acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e França. Esse fato marcou por quê?
Os outros países estavam desgastados pelas guerras, com poucos soldados, pouca munição, armamento, enquanto os Estados Unidos entrou fresco, com tropas fortes, muito armamento e preparado para a guerra. Isso dificultou muito e acabou levando à derrota dos países da Tríplice Aliança. Com o final, foi assinado o Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes ele impunha aos países que perderam a guerra fortes restrições e punições. A Alemanha teve que seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região do Alsácia-Lorena, além de ter que pagar prejuízo de guerra aos países vencedores. O Tratado de Versalhes ele foi extremamente humilhante para a Alemanha e ele vai ser um dos grandes motivos que vai levar ao início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso a gente fica para a próxima vez. Gente, a guerra ela gerou aproximadamente 10 milhões de mortos e o triplo de feridos. Arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. As cidades ficaram devastadas e isso vai ajudar aos Estados Unidos a ampliar seu poder e se tornar uma potência. Por quê? Ele vai ser o único país que vai sair dessa guerra praticamente sem prejuízos. Então, ele que vai fazer empréstimos e vai produzir para a Europa, que vai ser o grande comprador dele, que vai fazer que haja esse esse boom econômico que vai fazer os Estados Unidos se tornar a nação que ele é hoje. Então, pessoal, espero que tenham dado para vocês entenderem. Qualquer dúvida é só falar comigo, beleza? Não tenham vergonha nem nada, pode falar, estou à disposição. Seja dúvida sobre a tarefa, seja dúvida sobre o vídeo, pode falar. Eu estou aqui para isso, pessoal. Gente, a atividade ela é bem simples. Vocês podem tirar qualquer dúvida comigo. Como sempre, não precisa copiar o texto, somente as atividades, beleza? Terminou? Manda foto para mim, beleza? Não esqueça de pôr seu nome e turma. Então, vamos que vamos, pessoal!